Então, acho que tem um pouco de confusão ainda sobre o que é foco de calor, queimadas, incêndios, né? Então, focos de calor é uma medida, né, que a gente usa para estimar atividades de fogo, tá? Então, um foco de calor, ele representa a captura, né, de informação de temperatura, então, da superfície da Terra. Então, áreas que estão pegando fogo, elas têm uma temperatura muito alta. E é isso que o satélite captura. São essas áreas que realmente estão tendo uma anomalia na temperatura, que foram calibradas para realmente separar o que é fogo e o que não é fogo. Então, o INPE, a NASA, né, todas essas instituições que geram esse dado de focos de calor, né, como o nome está dizendo, é um foco de um calor de áreas que têm alta temperatura, estão passando por um processo de gerando alta temperatura, né? Então, tanto o INPE como a NASA, etc., geraram modelos para separar o que eram temperatura de fogo e temperatura de outras coisas, né? Então, uma vez que a gente tem esses dados de focos de calor, né, eles indicam atividade de fogo. Agora, o que é esse fogo, né? Ele é um fogo de queimada? Ele é um fogo de incêndios? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Então, as queimadas, né, elas são o principal tipo de fogo na Amazônia. Historicamente, aonde tem queimadas, tem desmatamento. Então, as queimadas, elas são a última etapa do processo de desmatamento. Existem também outros tipos de fogo associados a áreas que já foram desmatadas. Por exemplo, as áreas que a gente chama de manejo de fogo, né? Manejo de fogo em áreas de pastagem, em áreas agrícolas, em áreas que já foram desmatadas há muito tempo, foi plantado ali um pasto, foi plantado uma roça, enfim, né? E os produtores, depois de um certo período, quiseram limpar essa área, né? Então matar as ervas daninhas e tal, para favorecer com que a gramínea, né, o pasto volte somente ele, né? Então o que acontece? Eles queimam essas áreas para limpar o pasto. Então esse é um tipo também de fogo comum na Amazônia, só que nem todo mundo faz ao mesmo tempo, né? Isso tem um processo, às vezes precisa, às vezes não precisa. Então é um fogo, vamos dizer, eu diria que é o segundo principal tipo de fogo na Amazônia, né? Aí nós temos o fogo acidental, né? Então, o fogo acidental, ele atinge tanto as florestas quanto as áreas agrícolas. Então, o fogo que escapa das queimadas e dessa área de manejo de pasto, por exemplo, ele pode invadir a floresta e gera os incêndios florestais. Ou ele queima além da área que estava prevista para ser queimada, né? Queima o pasto do vizinho, por exemplo, né? Acidentalmente. Então, isso é um acidente com fogo em áreas de pastagem ou áreas abertas. Então, assim, né, a gente pode classificar o fogo nesses quatro tipos de fogo, né? Então, podemos classificar o fogo em 4 tipos de fogo, né? 2 deles são intencionais, ou seja, são colocados pelo ser humano, e 2 deles são acidentais, são fogos também que escapam, né, dos fogos intencionais, que são fogos de queimada e de limpeza de pastagem.